Lembra daquela música? Tô sem freio, bandido Mengão. Lembra dessa música? Lembro. Compuseram na época errada. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A se inscrever no canal, tocar na notificação, pegar o link do vídeo e jogar no seu grupinho de WhatsApp. Isso está funcionando, viu? Só avisando, as pessoas estão chegando aqui via WhatsApp, é o quê? Corrente do bem. Então as pessoas vão viralizando o nosso vídeo aí e a galera vai chegando por aqui conhecendo o canal. Então se você não conhece, se inscreve aí, toca na notificação, aí você pode dar o like, dar o dislike, não tem problema nenhum. Aqui você tá livre pra fazer o que você quiser, só faça alguma coisa, porque também ver o vídeo e não fazer porra nenhuma, aí é ruim, né? É sempre importante ter aquele feedback. E aí você comenta lá embaixo, sugerindo temas, falando o que você acha do vídeo, porque o tema de hoje é: o Flamengo de Jesus é o melhor pós Flamengo de Zico? Olha que coisa maravilhosa, né? O Zico, que é tratado pela torcida do Flamengo como Deus. Jesus. Inclusive, o aniversário dele é tratado como Natal pela torcida do Flamengo, para aqueles que não são flamenguistas e não sabem aqui um momento cultural. Então vamos lá, por que isso? Estamos falando de um Flamengo com quase 80% de aproveitamento. Um Flamengo avassalador do ponto de vista ofensivo, que tem 3 dos 6 maiores fazedores de gol da temporada, ou dos 3 maiores construtores de gol. Porque a gente tá falando de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que participam muito, ou enfiando a bola no gol, ou dando passe para alguém fazer gol. Portanto, é uma produção em massa de gols desse time do Flamengo. Fora isso, uma metodologia de marcação que tem sido muito eficaz, pressão alta, esganando a saída de bola do adversário. Quando o time perde a bola, automaticamente o Flamengo já se prepara para roubar. É algo que quem está acostumado a ver Liga dos Campeões não se surpreende tanto. Isso é meio que um padrão no futebol europeu. Vários times adotam essa marcação de pressão pós-perda. No Brasil, ninguém nunca tinha feito isso com tanta eficiência. Alguns times tentam. O próprio Santos do Sampaoli tem uma pressão alta, outras equipes já tentaram fazer, mas nenhuma tem executado com tanta perfeição quanto o time do Flamengo, que é um time defensivamente também muito seguro. Então o Flamengo ele é muito equilibrado, ele dá gosto de ver jogar, ele tem feito muitos gols, tem tomado poucos e tem dado resultado, porque está na final da Libertadores e muito próximo de ser campeão brasileiro, administrando uma gordura neste momento de 10 pontos. Convenhamos, com aquilo que o Flamengo está apresentando, 10 pontos é uma vantagem muito difícil de ser perdida. E a final em jogo único contra o River Plate é um Deus nos acuda, tudo pode acontecer, porém o Flamengo chega com uma moral danada, inclusive na imprensa argentina, os argentinos chamando o Flamengo de monstruoso, o Arão de máquina de roubar bolas, pra você ver como as coisas mudam na percepção, né, de quem tá distante, falando que é um Flamengo avassalador, que o River não vai ser o favorito, e olha que a gente tá comparando um trabalho de 5 anos com 5 meses, que é o trabalho do Galhardo com o trabalho do Jorge Jesus. Mas em 5 meses, o Jesus conseguiu de fato ajeitar uma engrenagem e deixar o time num funcionamento automático que gera brilhantismo, porque não é um time mecânico do ponto de vista robotizado, é um time que sabe o que tem que fazer, que faz os movimentos já no entrosamento, que é uma automação, mas que passa longe de ser algo robotizado, engessado. Pelo contrário, é um Flamengo fluido, com troca de posição, com muita pressão no ataque, com os laterais participando, com o Arão participando, com o Gerson jogando um futebol maravilhoso. E por isso gera essa comparação com o Flamengo do Zico. E por quê? Porque o Flamengo é um dos grandes, ou um dos poucos grandes, que tem claramente um período gigante na sua história e outros que não chegam nem perto. Você vai ver, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians, ele tem um grande momento no início dos anos 90, com o time do Neto, campeão brasileiro. Aí ele volta a ter um grande momento no final dos anos 90, bicampeão brasileiro, um time muito forte, que decidiu o Mundial com o Vasco e perdeu, mas era um ciclo de um time muito encantador e que ganhou muita coisa para os corintianos. Então o corintiano, ele vai lembrar muito do time do Neto, mas ele vai lembrar com enorme carinho do time do Luxemburgo. Depois ele vai lembrar muito do ciclo do Tite, porque aí o Tite é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Com times diferentes, você pode até escolher qual time do Tite quer avaliar. Você vai falar do de 2012 e 2011, que é quase a mesma coisa, ou de 2015, que já era um time de fato mais legal de ver jogar, né? Um time dominante também, um time maravilhoso. Então o Corinthians, ele tem várias memórias na cabeça do torcedor de times que foram imponentes e que eram tratados como os melhores da sua época. Talvez o de 2012 não, mas o de 2015 ninguém tinha dúvida que era o melhor do Brasil. 98, 99 também ninguém tinha dúvida. E ali no time do Neto, talvez não fosse o melhor, mas foi o primeiro título brasileiro, isso é muito relevante. Aí você vai pro Santos, nem se fala, o torcedor do Santos vai ter a geração do Pelé pra lembrar, a do Robinho e Diego, e depois a geração do Neymar com aquele time maravilhoso 2010. Você vai no Palmeiras, ele tem a Academia 1, a Academia 2 pra lembrar, depois vai lembrar do Palmeiras do Filipão e pode lembrar desse ciclo agora, vai lembrar do Palmeiras do Luxemburgo, que era encantador. Então são vários times pra lembrar. O Grêmio é a mesma coisa. Você vai olhar o Vasco dos anos 2000 é um Vasco espetacular. Lá atrás tem o Expresso da Vitória. Então assim, são vários times que o torcedor tem. O Vasco campeão da Libertadores, que é diferente do Vasco depois com Romário, Edmundo também, que era um time fantástico. Então o
Flamengo, o torcedor pós-Zico, ele fica um pouco carente e perdido de olhar para um time e falar, esse time foi muito marcante. Não só porque ganhou, porque o Flamengo ganhou muitos títulos depois da era Zico, mas não teve um que de fato falou, cara, ganhou com o pé nas costas ou ganhou sendo o melhor. Você vai olhar, o time de 2009, por exemplo, ele era o melhor do Campeonato Brasileiro? Não era. Você sabe quando aquele time assumiu a liderança? Você lembra, você que é flamenguista? Na penúltima rodada. Na penúltima e chegou na última administrando a liderança. Aquele Flamengo chegou a ficar em 14º no campeonato. Ele era zero seguro. Era um time muito instável. E que, óbvio, o Adriano entrou no modo Adriano, o Pet entrou no modo Pet e o time acabou fazendo uma campanha na reta final que foi espetacular. Mas no todo, aquele time do Flamengo era um time instável demais. E que teve o Andrade herdando aquele time e fazendo dar certo, sabe-se lá como. Mas é até hoje o pior campeão da era dos pontos corridos. E quando a gente fala o pior, é o pior em resultado, em aproveitamento e tal. Do ponto de vista subjetivo, você pode achar que aquele Flamengo era mais legal de ver jogado que um outro campeão qualquer. Mas do ponto de vista numérico, ele é um campeão pobre. Então não dá pra falar que 2009 foi o melhor Flamengo depois da era Zico, apesar de estar no coração do torcedor, porque ele vai lembrar do Adriano, vai lembrar do próprio Pet, vai lembrar do Toró, que jogou uma barbaridade, do Zé Roberto, Zé Boteco, né, como a galera brinca, o Juan, que fez um grande campeonato, tem o gol do título do Angelim, mas passava longe de ser um time que você olhasse ali e falava, poxa, que puta time confiável. Não era um puta time confiável. Como também não foi confiável o time de 92. O time de 92 foi campeão em cima do Botafogo. Aí o cara fala, putz, foi 3-0 no primeiro jogo da final, 2-2 no outro jogo, então, campeão com o pé nas costas. Você vai olhar a campanha daquele time, ele quase não se classifica pra reta final de decisão do campeonato. Time que perdia muito também. Um time que individualmente não era tão rico. Tinha o Gaúcho como o seu artilheiro, o Idemar no meio campo, o Piá na lateral esquerda, o Charles na direita. Então, assim, nem eram jogadores brilhantes. E o Júnior no último ano dele, no último suspiro. O Júnior jogou uma barbaridade naquele ano, mas nem se esperava que ele rendesse aquilo jogando, inclusive, no meio campo. Então, não foi um Flamengo convincente. Ele foi um Flamengo, e aí é bom a gente lembrar, de um ciclo até vencedor, porque o Flamengo tinha sido campeão da Copa do Brasil em 90, com alguns que estavam em 92. Depois foi campeão carioca em 91 e campeão brasileiro em 92. Então, assim, e foi campeão da Copa São Paulo com a galera depois campeã em 90 e com muitos que foram campeões em 92, né? Que aí você vai falar de Marcelinho, de Jalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, assim, uma geração riquíssima. E aí, como era um resquício da era Zico, né, que acabou ali no final dos anos 80, era um respiro de que a gente vai seguir, o time vai continuar. Só que isso não aconteceu, né? A partir de 93, 94, aí o time ficou, em alguns momentos, numa agonia, inclusive em Campeonato Brasileiro. O time de 90 fez um Campeonato Brasileiro ruim, terminando em 11º. Em 91 também não foi nada demais, 92 foi campeão, 93 começam as decepções de novo, 94 também, 95 começa a era de gasto. Aí vem Romário. Puxa, agora puta time, absurdo, pô, tem Romário, depois teve Romário, Xavi Edmundo, em parte de 95, mas foi um grande fiasco. Assim, você pode ter na sua memória afetiva que, puxa, como era legal ver aquele time jogar, mas não era, porque defensivamente o time era muito fraco. Teve o Luxemburgo que saiu por conta da treta com o Romário. Aquele time, em algum momento do ciclo, ele chegou a ser, na Conmebol, comandado pelo Apolinho, o Washington Rodrigues, radialista. Você vê como a coisa tava confusa. Então, assim, se fosse assumir o time do Flamengo. Eu não sou o Apolinho, mas vai, o PVC, como se o PVC assumisse o time do Palmeiras, vai, e assim, ia ser estranho, né? Mas enfim. Era com o ano, não? Mais difícil. Mas enfim, eu adoro o PVC, mas acho que pra ser técnico, nós jornalistas, a gente precisa comer um monte de grama primeiro pra lidar com os caras, porque não é só entender de tática, é você saber passar, né? É você entender o que se passa no vestiário e nem sempre é fácil. Pode acontecer? Pode acontecer. Acho que o PVC daria um bom técnico, mas não sei. Voltando ao assunto, então o 92 não é o melhor Flamengo na era pós-Zico, um time instável, um time que não teve um ciclo, o time que naquele período ali, por exemplo, a Libertadores também foi cheio de decepção. Então, assim, não era um time que se esperava que fosse campeão, como o time de 2009, e era um time pobre até da construção de jogo, né? Tanto que o grande artilheiro daquele time era o Gaúcho, nas bolas aéreas, assim, o Flamengo, inclusive, faz um dos gols do 3-0, um gol de cabeça, salvo engano, acho que até do Idemar, não lembro, do Charles agora na final. Aí tem gol de falta do Júnior no jogo da volta, enfim. Passa longe de ser um Flamengo convincente. E aí, se eu forçar a barra, eu posso falar, poxa, o time de 87 era bem bom, né? E ainda tinha o Zico. Dá pra contar como se fosse era Zico? Até daria, mas era um time já bem modificado em relação ao ciclo inicial ali de 80, 81 até 83, né? Que ali você tem conquista de Brasileiro, Libertadores, Mundial. Era de fato considerado o melhor time do Brasil, coisa que nenhum desses que eu citei até aqui, ele foi cravado como o melhor time do Brasil. Nem 2009, nem o de 92, mesmo ganhando. Porque você tinha concorrentes até melhores. O Botafogo de 92 era melhor que o Flamengo. Em 2008
2009 você tinha times melhores que o Flamengo que foram campeões. Então, esses Flamengos, eles não convenciam pra você cravar como você crava hoje o time do Jorge Jesus como o melhor do Brasil. E hoje é um Jorge Jesus tendo esse rótulo e entregando resultados. Aí você pode falar, poxa, mas você tá gravando essas polêmicas vazias aí, eu tô vendo em janeiro de 2020 o Flamengo não ganhou porra nenhuma. Não foi campeão brasileiro e não foi campeão da Libertadores. Beleza, mas foi o Flamengo que deu ao torcedor o maior grau de segurança, de diversão, de entretenimento, de euforia, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nem o time de 2011, que foi a música que eu comecei lá do bonde do Mengão Sem Freio, que foi uma composição que talvez coubesse hoje, mas naquela época foi banalizada porque aquilo foi criado no Campeonato Carioca, que o Flamengo ganha em cima do Boa Vista. Então assim, beleza, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha a empolgação de ter o cara, aquele time teve Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, o Williams, enfim. Mas, desculpa, também era um time altamente instável. Pra você ter uma ideia, o grande jogo daquele time, qual foi? Flamengo e Santos na Vila Belmiro 5-4, certo? Talvez o melhor jogo da era dos pontos corridos. Na Vila Belmiro, com o Neymar de um lado, Ronaldinho do outro. Só que, cara, aquilo foi bem o resumo daquele Flamengo. Aquele Flamengo, beleza, ganhou o jogo 5-4, o Ronaldinho deitando, o Thiago Neves jogando muito também, o David tava nesse time. Mas lembremos, o Flamengo chegou a tomar 3-0 no jogo. 3-0. Então, assim, era mais ou menos isso. A defesa do Flamengo era horrível. A defesa do Flamengo era bem instável, era muito insegura. Às vezes era o Angelim segurando a bronca ali meio que sozinho e tal, mas já não era o Angelim de 2009, por exemplo, enfim. Não dá pra falar que o time de 2011, que ganhou esse funk, por isso talvez as pessoas lembrem um pouco, é o melhor Flamengo da era pós-Zico, até porque assim, não ganhou nada, né? Fora o Campeonato Carioca, o time foi quarto no Campeonato Brasileiro e no ano seguinte decepciona bastante como era projetado que fosse acontecer. Então assim, era um time que não tinha equilíbrio. Esse do Jorge Jesus tem muito equilíbrio. Ele é ofensivamente um time muito rico e defensivamente um time muito seguro, né? Com o Rodrigo Caio, com o Mari. Hoje tem, de fato, acho que não há discussão, os dois melhores laterais do futebol brasileiro. Tem um dos melhores volantes do futebol brasileiro, que é o Gerson, o Arão, que vive uma fase absurda. E tem dois dos três grandes armadores, né? Arrascaeta e Everton Ribeiro. E dois dos melhores atacantes, Bruno Henrique e Gabigol. Então, assim, é um Flamengo que tá numa situação que do 1 ao 11, ele briga com os caras sendo o melhor da posição ou o segundo melhor da posição. E aí, desde a era Zico, isso o Flamengo nunca teve. Nem nos times que ali nos anos de 90 para 2000, o Flamengo chegou a gastar, além de ter Romário, teve Zé Roberto, o Zé Roberto que jogou no Bayern, Zé Roberto da seleção, teve Alex, teve Vampeta, teve antes um pouco Amoroso. Então, assim, jogador pica não faltou no Flamengo nesse período. O problema era juntar vários ao mesmo tempo e construir dali um time. E isso o Flamengo não conseguiu no período, com essa gastança, com esses jogadores que tinham renome nacional, até alguns renome mundial. Então, sim, o Flamengo do Jorge Jesus é o melhor da era pós-Zico. Isso não tenho nenhuma dúvida. Em desempenho, neste momento ainda, em resultado, em modelo de jogo, em nível de futebol e no conjunto das peças. No todo, é o melhor Flamengo da era pós-Zico. Não tem problema nenhum. Você tá vivendo isso e fala, estou vendo o melhor Flamengo depois da era Zico. Porque o Flamengo pós-Zico, ele é pobre de grandes times. E aí, quando eu falei ainda de 87, por que eu cito 87? Porque 87 já tem mudanças sensíveis em relação ao início dos anos 80. Mas muita gente joga e ainda considera aquele time a era Zico, porque tinha o Zico, certo? Uma coisa meio óbvia, né? Era Zico, tinha o Zico. Só que ali, você já tinha Bebeto e Renato, por exemplo, que aí, de fato, assim, os caras eram, o Renato já era campeão do mundo, já era campeão da Libertadores, o cara já tinha um nome enorme no futebol brasileiro, e na Copa União de 87, ele ganha o título de melhor jogador, então ele jogou pra caramba naquele ano. Só que o Bebeto também era um moleque que tava surgindo, explodindo no futebol e tal. Só que o que acontece? Por que o Flamengo de agora é até melhor do que aquele? Aí você vai falar, mas aquele time tinha Jorginho e Leonardo nas laterais. Eles ainda não eram Jorginho e Leonardo. O Leonardo era um moleque muito promissor, o Jorginho já tinha mais nome, é verdade. Aí tinha o Edinho já mais veterano e tal, um pouco. Era um time forte, tá? Pra deixar o Andrade já coroa, o Zico já também nos últimos suspiros da sua carreira. E não foi o melhor time daquele campeonato. Essa é a questão. O melhor time até as semifinais era o Atlético Mineiro. Com sobras, o Atlético foi melhor na primeira fase, na segunda fase e chegou nas semifinais. Aí acabou caindo nas semifinais. E tinha o Internacional, que também era um time muito forte. Inclusive fez uma primeira fase bem melhor que o Flamengo. O Flamengo na primeira fase, ali era a primeira fase dividida em duas chaves, segunda fase também dividida em chaves e a galera pra semifinal. O Flamengo na primeira fase foi 6º lugar. Na segunda fase, o Flamengo passou em segundo. E aí acabou batendo e depois sendo campeão em cima do Internacional em jogos muito apertados. Então assim, o Flamengo não era visto como, apesar desses nomes que a gente hoje à distância, olha, caralho, que time absurdo, ele não era visto como o melhor time. E em 19 jogos, o time só fez 22 gols. Assim, é quase a média de um golzinho por jogo, tendo esses caras. Então, o de hoje é até melhor que o Flamengo de 87. Apesar do Flamengo de 87 ainda
poder ser considerado era Zico. Só que a gente tá se resumindo aqui a era Zico de 80, 81, 82 até 83. Então, torcedor do Flamengo, você está vendo o melhor Flamengo desde 1983. E não tenho nenhuma vergonha em achar isso e bater no peito e falar, eu sou um privilegiado porque eu tô vendo um time absurdo. Ah, mas se perder a Libertadores... Acontece, chegou numa final contra um time que tem um trabalho de 5 anos. Lembrando que se o Flamengo for campeão da Libertadores, ele ainda pode ser campeão mundial. Então assim, a gente vai ter o Jorge Jesus com esse time que é lindo de ver jogar e encarreirando 3 títulos. Então assim, você imagina que lugar na história do futebol brasileiro esse time do Flamengo pode ocupar. E ainda com um agravante positivo pro Flamengo e uma merda pra quem seca. Mas o Flamengo pode ser campeão brasileiro tendo o melhor aproveitamento da história dos pontos corridos, ultrapassando inclusive, ou sendo melhor do que o Cruzeiro e aquele time encantador que era do Alex. Então assim, a situação tá difícil pra quem torce contra, né? Mas o fato é que esse é o melhor Flamengo desde o Zico, até o 83. Roda opiniões aí, por gentileza. Bem, é o seguinte, tem gente falando aí que o Jorge Jesus provou para o futebol brasileiro que poupar é besteira. O negócio de poupar o caralho, não precisa poupar ninguém. Aí, desculpa, é oportunismo. Primeiro que o Jorge Jesus, de uma maneira ou de outra, ele poupou. Ele chegou, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, não botou Gerson, não botou Felipe Luiz, nem botou Rafinha. Em vários jogos antes, em 2 jogos antes do jogo contra o Grêmio, decisivo, ele tirou o Gerson em momentos que ele não tiraria. Ele poupou o Arão. Ele foi mesclando de outra forma. Então, assim, poupar, tem gente que poupa 100%, tem gente que poupa 3%, tem gente que poupa 4%. O Jorge Jesus vem de uma cultura onde o nacional é visto com muita prioridade, que é o Campeonato Português. Mas por quê? Porque Benfica e Porto e o Sporting hoje não chegam na Champions com pinta de favorito. Então eles têm que priorizar mesmo o Campeonato Nacional, ou não. Até porque classificar para a Champions no ano seguinte também é importantíssimo, porque vale fortunas para times que não são milionários, nem bilionários e concorrem com gente muito mais rica. Então é diferente a cultura. De fato, o que ele tá fazendo é fantástico, mas poupando e mesclando o time, o Filipão em 2018 bateu 2 semifinais e o título brasileiro. A gente podia hoje estar falando de um Palmeiras campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e brasileiro no mesmo ano, poupando gente pra caralho, porque eles tinham 2 times. Ah, mas nem todo mundo tem 2 times. Ok, mas aí cabe a cada um olhar pro seu elenco e administrar. O Renato, que hoje virou motivo de chacota por causa dos 5-0, ele bateu 3 semifinais seguidas de Libertadores. Quantos times brasileiros fizeram isso? E ele fez isso poupando dentro do planejamento da diretoria que tinha a Libertadores como prioridade. Você pode até questionar, pô, que prioridade errada. Ok, é direito seu. Mas a diretoria do Grêmio bateu aquela prioridade e foi em 3 semifinais, gente. Sendo que em uma dessas aí foi pra final e foi campeão. Então, desculpa, falar que poupar agora não serve pra nada é oportunismo e brigar com a ciência, porque muita gente poupa quando o departamento físico referenda e fala, tem que poupar porque o cara vai estourar. Pode não estourar, mas volta e meia estoura e você perde jogador pra reta mais importante de competições. O Zidane, quando teve o título 3 vezes seguidas de Champions, cansou de poupar o Cristiano Ronaldo, que chegava estourado na reta final. Ele falou, cara, eu preciso administrar esse cara. Então poupar faz parte de administrar um elenco. O fato do Jesus poupar pouco, ou não mesclar time A e time B, ou não poupar 70%, não quer dizer que poupar seja uma lenda. Não, poupar faz parte, goste você ou não, e dá resultado pra muita gente. E o Flamengo, de fato, pode ser campeão brasileiro e da Libertadores poupando pouco. Mas a história de que o Jesus não poupa também não é 100% verdade, tá? Ele não gosta de poupar. Mas volta e meia ele poupa e poupou antes do jogo contra o Grêmio, por exemplo, em vários momentos. Fora os jogadores que ele deu sorte e foram convocados para a seleção. Rodrigo Caio e Gabigol, que de uma maneira ou de outra foram poupados, né? Porque o Gabigol jogou pouquíssimo pela seleção e o Rodrigo Caio foi lá fazer turismo. Dica cultural, olha que coisa fantástica. Quem tá falando de sonhos, né? Sonhos. Belo documentário que eu vi num voo esses dias aí, porque eu tô com meio cagaço de voo, então eu preciso pegar atenção em outras situações. E aí eu vi Make Us Dream, é um documentário que conta a história do Steven Gerrard no Liverpool, tem na Amazon Prime. O que eu tô fazendo propaganda da Amazon aqui é piada. E nem desconto eu tenho, porque eu pago os R$ 9,90 mensais lá, podia de repente rolar um abono aí de 1 ano. Mas tá aqui, Make Us Dream, a história é absurda. Inclusive eu não sabia que ele ficou muito perto de sair pro Chelsea depois de ser campeão da Champions. Teve camisa queimada, foi chamado de traidor e só não foi porque teve uma conversa com o pai. E aí eu tô dando um spoiler, mas quem conhece a história do Gerrard, o legal do documentário é ver como essas coisas aconteceram. Porque assim, se eu contar pra você, ó, o documentário mostra que o Liverpool foi campeão da Champions. Aí o cara em casa, porra, estragou a surpresa. Se você não sabe que o Liverpool foi campeão da Champions em 2005, pô, você não tá nem vendo isso aqui, porque você não entende nada, então não assista. Já que você entende, assista e veja como isso aconteceu. Então a história é espetacular, mostra desde a base, a construção desse líder, de um cara que pegou e tinha muito medo de ser um capitão que não ganhou nada. Por isso o título da Champions é tão importante na biografia do Gerrard, que não sai pro Chelsea por causa do pai e do irmão. Conversa com os dois e é muito legal esse diálogo quando o pai fala, cara, não importa o que você faça, você é de Liverpool e lá você nunca vai ser tão amado quanto aqui. Aí, meu chapa, o cara desce em lágrimas e fala, obrigado Chelsea, mas eu vou ficar por aqui mesmo. E aí é fantástico. Polêmica aleatória hoje não tem, né?
Não dá mais tempo, minha mulher já tá aqui, inclusive, pra pegar o carro. Então, um abraço. Enfim, obedecer a mulher ou não obedecer? Como ela tá aqui, é melhor obedecer. Um abraço, acabou o programa. Deixe seu like, seu dislike. Se inscreve no canal, toca na notificação, volte sempre e faça o que eu pedi. Link e joga no WhatsApp pra gente viralizar a corrente do bem, né? Tem tanta fake news por aí. Bota nós no WhatsApp, que é melhor do que esses memes. Valeu, um abraço. Tchau.